Hello, olha quem tá de volta, tomou vergonha na cara e veio trazer vídeo pra vocês. E esse vídeo é o que mais me pediram, porque adivinhem o que é? Como manifestar uma pessoa específica do zero. Pra quem não sabe, eu trouxe muito esses dias atrás o meu TikTok, como manifestar a pessoa específica do zero e trazendo relatos de mais uma pessoa específica minha do zero que apareceu no meu 3D e foi super babado. A primeira coisa, obviamente, que vocês têm que saber é o que é pessoa específica do zero. Gente, pessoa específica do zero é quando você cria uma pessoa do zero. Porque tem a pessoa específica, que é uma pessoa que já existe, que você já conhece, que você quer atrair pra você, pra sua vida, né? E uma pessoa específica do zero é quando você vai criar uma pessoa, gente, sendo por carta mágica ou sendo por script, que é a mesma coisa, né? Só muda que o script é mais detalhado, você contando mais coisas da vida da pessoa, como é a história da pessoa. E você vai criar essa pessoa do zero. Então, se você quer um coreano, você vai lá e detalhar assim na carta. Ai, eu quero que um coreano, e eu quero que ele tenha 24 anos, que ele esteja do exército. Tô dando uns exemplos, tá, gente? Eu quero que ele tenha essa tal aparência. Aí você vai lá no Pinterest, faz uma pasta com a cara, a feição, o físico que você quer da sua pessoa específica. Você pode colocar tudo, gente. Sim, até o tamanho lá de baixo você pode colocar. Então você vai colocar tudinho que você quer, especificar a pessoa, a personalidade dela, as características, tudo. E se você quiser fazer uma historinha de como é que vocês vão se conhecer, é meu cachorro brincando. Se vocês vão se conhecer através, tipo assim, de Goldorama, que ele tá lá na rua e te entrega um guarda-chuva, você se conhece, vocês se apaixonam. Ou que ele vai apenas te seguir no Instagram, qualquer coisa. Pode ser baixo, gordo, alto, magro, preto, branco, de outra cor. Tanto faz. Você vai manifestar do jeito que você quer aquela pessoa. Se você quer que saia um filme de romance, um filme de dark romance, que as suas histórias sejam assim, que ele te trate assim, que ele te trate assado, que ele te dê presentes assim, que ele te faça viajar, que ele seja rico, que ele seja pobre. Tanto faz, você vai criar do jeito que você quiser e você vai deixar lá seu script e você vai manifestar essa pessoa. Você vai escrever como se essa pessoa já estivesse na sua vida. Não esquecem disso, tá bom? Vocês vai, tipo, contar como se fosse na carta mágica, gente. Tipo assim, ah, ele me seguiu no Instagram, ou eu estava andando lá na rua e eu conheci ele, foi assim o meu sentimento quando eu vi ele. Ou se você não consegue colocar muito sentimento, não precisa. Não precisa também ser completamente, gente, gigante o script. Se você não quiser fazer completamente detalhado, não precisa. Tô falando isso, gente, porque muita gente relata sobre essas dúvidas e eu já quero deixar tudo aqui num vídeo só pra ninguém mais ter dúvida. Então pega aqui na mãozinha da mãe que eu vou te ensinar. Eu já fiz 3 pessoas específicas do zero. Ai, que safada, Giovana. Sim, gente. Sim, julgamentos, tá bom com a mamãe? Então, assim, gente, então eu tenho propriedade pra falar sobre pessoa específica do zero. Lá no meu TikTok tem prints e provas que todos foram reais, que nada foi, tá? É mentira, é que eu tô criando pra ganhar seguidores. A mamãe aqui trabalha com prints, provas e verdades, tá bom? Aqui eu te incentivo a manifestar e mostrar que isso não é loucura, que isso realmente existe. Então vamos falar para a manifestação que eu trouxe nesse ano, no começo desse ano. Que foi que o que, gente? Eu manifestei ano passado, tá? O que aconteceu, gente? Eu manifestei 2 pessoas de uma vez só. No meu script. Por quê? Como assim, mãe? Porque, gente, eu coloquei no script, eu mandei até pra Graça, gente, que não conhece a Graça, acho impossível, gente, não conhecer a Graça, ela é a mãe da Lei de Exposição, ela, a Luana, Rico e Yasuki. Passado, eu estava querendo, tipo assim, namorar e fui fazer um script do zero. Eu nunca tinha feito um script do zero, então eu tinha minhas dúvidas. Aí eu falei assim, será que isso realmente funciona? Eu sei, gente, que a lei da exposição funciona e tudo mais, só que eu nunca tinha manifestado uma pessoa do zero, e eu ficava meio assim ainda, gente. Normal, gente, a gente ser praticante de manifestação, lei da exposição, e fica meio assim quando vê alguns métodos. Porém, eu fui lá e fiz. Eu coloquei que eu não tinha preferência. Eu falei que eu queria um cara que já tivesse uma profissão. Então, eu tava na dúvida que se eu queria gente do quartel ou da polícia. Giovana, você sente atração pra esse tipo de gente? Não. Só tava fazendo um teste, gente, pra ver se realmente era verdade. E eu coloquei. Só que aí, gente, eu coloquei a idade. Coloquei os 2 tipos de nomes que eu gostava que tava na minha cabeça. E eu coloquei que tanto faz se fosse policial ou se fosse gente do quartel. Pasmem, em menos de 24 horas apareceu um menino do quartel, tá? O quartel é bem aqui pertinho da minha casa. Então, ele me seguiu no meu Instagram, a gente já começou a se conversar, a gente se conheceu, tá, gente? Só que aí não deu em nada porque eu, Giovana, não quis, tá bom? Não foi porque eu deixei de colocar no script que ia ser um namoro, isso, aquilo, não. Foi porque eu realmente não quis. O cara tava cumprindo todas as coisas, gente, que tava no meu script, aparência, a personalidade, tudo. Eu não tinha feito uma pasta no Pinterest, então se vocês quiserem, vocês não precisam fazer completamente detalhado, igual eu falei pra vocês. Eu só tinha colocado a data que eu comecei a fazer, que foi, né, menos de 24 horas, mas eu gosto de colocar a data que eu gosto de começar a fazer. Coloquei que ele tinha me seguido no Instagram, coloquei o nome dele, coloquei a idade, coloquei que se fosse do quartel ou polícia e coloquei a personalidade e um pouco das características que eu queria que ele contesse. E realmente se realizou. E, gente, depois, no começo desse ano, quando eu voltei pra meu curso lá de enfermagem,
entrou um policial, que foi também o que eu manifestei, que nem eu falei pra vocês, do quartel ou policial. Gente. Aí se manifestou. Eu encontrei ele entrou lá na minha enfermagem e foi como eu contava pra minha amiga que eu queria, gente, que um policial fizesse enfermagem, que eu achava, tipo, bem legal isso. Isso não tava no script. Foi loucura mesmo na minha cabeça que eu comecei a pensar, porque minha amiga falou, ai, o seu policial que você tinha manifestado. Aí eu falei assim, pensou? Falei assim, mas pensou? Aí eu queria conhecer ele no meu curso, que ele fizesse o curso ou que ele fosse dar uma palestra, sei lá. Só que eu pensava mais na questão dele fazer um curso, né? Porque é mó legal, né, gente? Policial e enfermeiro. E realmente, gente, ele se inscreveu pra fazer enfermagem. Ele tava fazendo enfermagem na minha classe, na minha turma. Não era da outra turma, era da minha classe, da minha turma mesmo, gente. Eu amei. E também a terceira pessoa que eu manifestei, gente, foi que eu manifestei uma pessoa, Deus, que fosse nerdzinho e tudo mais. Também se realizou, gente. Então é isso, gente. Manifestação de pessoa específica do zero existe, tá? Pra você manifestar uma pessoa específica do zero, você não precisa fazer 1001 métodos. Então, gente, muitas pessoas ficam perguntando como se fosse um bicho de 7 cabeças, ficam perguntando pra mim se é obrigatório realmente fazer a pasta no Pinterest. Não, gente. Nem falei pra vocês, os 2 primeiros que eu manifestei não tinha pasta no Pinterest. Também não, essas coisas, tipo, não tinha, gente, uma pasta no Pinterest, tá bom? Eu não fiz. É que agora eu estou manifestando uma 4ª pessoa do zero, que agora é o que eu realmente quero mesmo. E eu fiz uma pasta no Pinterest, mas você não precisa, gente, de uma pasta do Pinterest pra você poder manifestar. Não ouvi subliminal em nenhum desses 3 pra atrair, só foi a questão da minha mente mesmo. O primeiro eu não tava nem com fé, gente, não tava nem acreditando, então não precisa também você acreditar fielmente, conseguir visualizar isso, aquilo, não, tá bom? Agora a questão do policial eu já visualizava, o terceiro menino também já visualizava, mas o primeiro eu não visualizava, não tava nem um pouquinho colocando fé, então não precisa acreditar completamente pra você poder manifestar, e que a gente vê isso daí, né, a gente reforça. Também não fiquei ouvindo subliminal. Agora, desde que eu estou fazendo o quarto, eu estou ouvindo subliminal, mas é porque eu quero, por opção minha. Se você não quiser ouvir subliminal, você não precisa. Você não precisa fazer carta de hora pra poder manifestar mais rápido, ou visualizar pra manifestar mais rápido, ter que fazer a pasta do Pinterest, porque muita gente também fala que às vezes quer fazer, gente, pessoa específica do zero, mas não sabe o que colocar mais no script. Não precisa encher de linguiça o script. Você coloca coisas básicas, porque já vem aquilo, é só realmente o básico do básico. Tá? Não precisa fazer 500 mil páginas, fazer um livro, tá bom? Pra pessoa, não precisa. Então é simples e fácil e rápido, não é um bicho de 7 cabeças que você precisa fazer isso, deixar de fazer aquilo. Não, tá bom? E não coloque a pessoa específica do zero no pedestal, tá bom? E como se fosse uma coisa impossível, porque não. Eu aqui dando meu relato pra vocês de 3 pessoas específicas do zero. Não foi uma, não foi 2, foi 3, tá bom?